Glória a Deus. Graça e paz, queridos irmãos. Coisa gloriosa é ver o que Deus faz na vida daquele que se dedica a fazer a obra, né? Quando você se dispõe a fazer a obra, Deus com certeza traz os frutos. A obra de Deus sempre vai dar frutos, irmãos. Porque é Deus o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, pastor Sérgio, por essa obra que Deus está fazendo através da sua vida, nesse lugar. Às vezes realmente não somos tão encorajados a ir em certos lugares, mas Deus, Ele prova o nosso coração e Deus nos usa para ganhar vidas em qualquer lugar que Ele nos enviar. E se o Senhor enviar, com certeza, o Senhor vai abençoar o trabalho. Só confia, põe a mão no arado e não volta para trás, não recua, não olha para trás, que o Senhor vai fazer a obra. Hoje é um dia especial, que nós estamos aqui concluindo um tempo de estudo com esses irmãos. Foram 2 anos muito proveitosos com esses irmãos. No final eu vou falar alguma coisa a mais, mas nesse momento eu gostaria de meditar com vocês num breve texto, muito conhecido da palavra de Deus, que está lá na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pai Santo, a tua palavra é fiel e verdadeira. Senhor, usa a minha vida nesse breve momento para anunciar essa verdade. Anunciar a verdade desse verso pequeno, mas tão cheio de poder, de graça e de sabedoria e de revelação, Senhor. Dá-me nesse momento revelação, poder e graça para ministrar essa palavra, Senhor. Eu lhe peço, Pai querido, em nome de Jesus, que as mentes agora estejam atentas, completamente atentas ao que o Espírito do Senhor falar a cada um. Em nome de Jesus, Pai, a minha oração. Amém. Quais são os critérios para alguém ser obreiro? Quais os critérios para alguém ser obreiro? Eu vou usar só esse versículo aqui, da segunda epístola a Timóteo 2,15. O primeiro critério que está aqui nessa palavra de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Alguns historiadores se aventuram a dizer que Timóteo, quando começou a obra, deveria de ter em torno dos seus 22 até 25 anos de idade. Timóteo que foi ganho por Paulo em uma de suas viagens missionárias. Timóteo que foi bem educado pela sua família, a sua avó Lloyd e sua mãe Eunice, que ele descreve aqui numa das partes da epístola a Timóteo. Mas aqui nesse momento Paulo fala para Timóteo, a primeira coisa, um bom critério, um critério essencial para a pessoa ser obreiro, é procura apresentar-te a Deus. Voluntariedade. O primeiro critério para a pessoa ser um bom obreiro é essa pessoa ser voluntária na obra de Deus. Voluntária em tudo aquilo que precisar. Voluntariedade aponta para a disposição própria. Voluntariedade aponta para você se oferecer para o trabalho.
A voluntariedade abrange muitas coisas. A voluntariedade, ela está no coração de uma pessoa que não se importa com aquilo que deve ser feito para Deus. O voluntário está disposto a fazer qualquer coisa para o reino de Deus. A pessoa voluntária não fica escolhendo serviço. Ele está aberto, disposto. Ele se oferece para o serviço. O voluntário não fica escolhendo o lugar para trabalhar. Procura apresentar-te. Quando alguém se apresenta para um serviço, tem que se apresentar de maneira adequada, de maneira conveniente, da maneira como esperamos que essa pessoa se apresente. Quando você se apresenta para fazer um trabalho em qualquer lugar, você tem que vir bem vestido. Você tem que vir de maneira adequada, bem trajado, limpo, cheiroso. Nós não estamos nos apresentando para um trabalho. Então Paulo fala, procura apresentar-te, Timóteo. Essa palavra é para todo mundo. Eu aqui lancei o convite há 2 anos atrás para alguns irmãos fazerem o curso de teologia, com a aprovação dos pastores dessa igreja. Eu me ofereci a ensiná-los. Quando você tem um dom de Deus, você tem que desgastar o seu dom em prol da obra. Se você tem um dom de ofertar, se você tem um dom de orar pelos enfermos, se você tem o dom de visitar, o dom de amar alguém, se ofereça. E Deus vai usar você no dom que você tem. Não adianta ter um dom e deixar parado, guardado dentro de casa. Então o primeiro critério aqui é procurar se apresentar. Essa voluntariedade demanda coragem da pessoa que se oferece. Tem serviços, irmão, que demanda coragem da nossa parte. Eu lembro que quando nós eu saí do seminário em Cianorte, Paraná, e nós recebemos uma proposta de irmos morar em João Pessoa. Mas não era para fazer o trabalho em João Pessoa, capital. Era para fazer no sertão. Era para ir para o sertão. A maioria das cidades sertanejas é 1% de crente. 1%. A grande maioria é católica. Então você tem que ter muita coragem e disposição de entrar na casa de um sertanejo. Eles não aceitam você de bom grado não, irmãos. Então tem que ter coragem, você se ofereceu para o serviço. Então o primeiro critério aqui é procura apresentar-te a Deus. A Deus você está se oferecendo. Quando você se apresenta para fazer um serviço aqui na casa de Deus, é para Deus que você está se oferecendo. É um trabalho para fazer para Deus. Eu me apresento, pastor Samuel, para fazer o serviço. Não tem ninguém, me põe para fazer. Mas você sabe, eu vou aprender. Eu vou atrás. Eu estou me oferecendo para o serviço. Qual o segundo critério que Paulo fala aí na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos 15? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado. Aqui entra uma outra coisa. Existem alguns serviços na casa de Deus que para você se apresentar, você precisa ser aprovado para o serviço. Você vai ter que ter uma certa experiência. Você vai ter que ter uma certa vivência naquela área. Não adianta, irmão, você querer ser um pastor. Primeiro, curso de teologia não forma pastor. Pastor é chamado. Apóstolo é chamado. Evangelista é chamado. Profeta é chamado. Mestre é chamado. Deus capacita você com dom e te chama para o serviço. Mas você precisa estar aprovado. Essa aprovação tem que vir de Deus e tem que vir da liderança da sua igreja. Tem que haver da parte da sua igreja, da liderança da sua igreja, um reconhecimento que você tem aptidão para fazer aquele serviço. Obrigado.
Não dá para chamar alguém para ser pastor. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente chama uma pessoa para pregar, e essa pessoa naquele dia, ele dá uma palavra muito boa. Deus usa ele grandemente naquela palavra. E o que está acontecendo nos nossos dias é que já se consagra a pessoa pastor. Você vai ser pastor aqui. Não é assim que funciona, irmãos. Essa pessoa precisa de uma experiência, de uma caminhada. Precisa de haver um reconhecimento por parte da congregação. Precisa ter uma certa experiência. Porque não é só subir, para ser pastor não é só subir em púlpito para ficar pregando. Tem muita demanda na vida de um pastor. Visitar, ensinar, saber levar pancada e ficar quieto. Saber aguentar certas coisas que só acontecem com o pastor. Pensa numa figura que tem poucos amigos. É pastor. Muito poucos amigos. Muitas vezes não entende-se a vida de um pastor. Não se entende muitas vezes por que ele pregou aquilo. Por que naquele dia ele foi mais dócil. Naquele outro dia ele precisou ser mais duro na disciplina. Então tem que estar aprovado por Deus e pela congregação. Precisa haver um reconhecimento da parte da congregação. Ter paciência de pregar e o motoqueiro ficar fazendo barulho na porta da igreja. Aprovação vem também da ideia de que aquele pastor passou muitas demandas difíceis na vida e continuou firme no chamado. Pastor passa muita prova, irmão. Pastor passa muita prova. Mais que os membros da igreja. Às vezes o pastor de uma certa forma, ele não tem aquele estilo de vida que alguns pensam que pastor tem. Que todo pastor tem carro bom. Que todo pastor mora de casa própria. Que todo pastor tem muito dinheiro no banco. Se for assim, irmãos, eu estou reprovado para a obra. Porque eu não tenho carro, não tenho casa própria e tenho pouco dinheiro na minha conta. Mas eu sei quem me chamou. Eu não sou pastor porque um dia alguém falou, eu vou me fazer pastor. Houve um reconhecimento com o tempo que você tem chamado para aquela obra. Então procura apresentar-te a Deus aprovado. É o segundo critério. E qual é o terceiro? Como obreiro. Como obreiro. A palavra obreiro é daquele sentido no grego. A pessoa que trabalha nas obras mais limitadas e mais simples da obra. Procura apresentar-te a Deus como pastor. Não. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Disposição para fazer a obra. Fazer a obra, seja ela qual for. Eu tenho um trabalho aqui, Honorina, tem um trabalho aqui, Josué, para fazer na igreja, mas esse trabalho é para... Não tem ninguém para limpar a igreja. Eu quero que você fique responsável de limpar a igreja durante 1 ano. Irmãos, quando a gente foi lá quando eu saí do seminário em Cianorte, que nós já saímos de lá e fomos para João Pessoa, quando a gente chegou lá, eu pensei que ia direto para o curso que eu ia fazer, porque eu estudei 1 ano lá. Mas primeiro eu ia ter que passar pelo projeto missionário. E o projeto missionário era no sertão. Era assim, você chegava num lugar em João Pessoa, era treinado lá naquele lugar, e daquele lugar você era enviado para uma cidade sertaneja, já preparada para receber um grupo enorme de pessoas. E lá nesse grupo era assim, a gente ia ficar nas salas de aula, uma escola foi alugada pela missão, e as salas de aula eram os nossos dormitórios. E a gente ia dormir em colchonetes. Só que no sertão, irmão, eu vi algumas realidades que a gente não conhece aqui. Por exemplo, tem pouca água. Por exemplo, quando dá mais ou menos 18 horas, aparece muito sapo. Sapo, literalmente, sapo. Sapo de todo tipo. Aqueles cururu enorme, da boca grande.
sapo gordo, sapo magro, perereca, tinha tudo. O Danilo era pequeno nessa época, para as crianças é tudo brincadeira, né? E aí o que aconteceu, irmão, que onde tinha água, os sapos iam atrás. Então os banheiros tinham aquelas pererecas grudadas na parede. Você tinha que usar o banheiro. Não dá, não tem outro banheiro, tem que usar aquele banheiro. Aquele tempo foi uma prova para nós. A maioria, irmão, que foi fazer aquele projeto missionário, a maioria chorava lá. Tinha gente que desistia no primeiro dia. Eu que não vou ficar aqui nesse lugar. Não, tem que fazer um mês aqui. Um mês evangelizando. Um mês sem celular, sem rádio, sem televisão. Só Bíblia, oração, louvor, evangelismo. Nada, não tinha acesso ao mundo, esquece. E chegando naquele lugar, a gente viu muita gente chorando. Eu, a Márcia, o Danilo, o Du, na época, a gente chorava lá. O que eu estou fazendo nesse lugar, meu Deus? Para onde eu trouxe a minha família? E o tempo passando ali, irmãos. Sabe o que aconteceu? 2, 3 dias, a gente naquela atmosfera, sabe, limpando o banheiro, ajudando na comida, ajudando no louvor, saindo para evangelizar pelo menos 2 vezes por dia, entrando na casa das pessoas. O padre, quando soube que os crentes estavam entrando nas casas, na missa, para não receber esses leões devoradores, não receba esses ratos, essas raposas na casa de vocês. A palavra do padre no sertão é que nem a palavra de um prefeito. E a gente não conseguia entrar nas casas. E aí então, irmão, sabe o que aconteceu? No 3º, 4º dia, 5º dia, a gente fazendo a obra ali, como obreiro. E aí então, irmãos, o poder de Deus tomou conta do grupo. E a gente não queria mais ir embora. Deus derramou um poder no grupo assim que a gente entrava. E Deus começou a trazer as pessoas. Trazer as pessoas. O poder de Deus se manifestava de uma maneira tão gloriosa, que fazia 2 anos que não chovia na cidade. A gente entrou em concerto ali, os obreiros, todo mundo, num só propósito. Vamos orar para chover nessa cidade. O nome da cidade era Santa Cruz, da Paraíba. E ali, irmãos, um dia a gente foi evangelizar numa cidade e voltamos. À noite, dentro do ônibus. E ali a gente voltando, quando olhou para trás, assim, aquela nuvem escura atrás do ônibus. E raio, e nuvem. Falei, gente, vai vindo chuva. É chuva isso. Um falou, calma, vamos esperar. E cantando dentro do ônibus, uma alegria, irmão, todo mundo alegre, louvando a Deus. Na simplicidade de todo mundo. Não tinha ninguém rico ali dentro. Quando a gente chegou na cidade, irmãos queridos, mas caiu um pé d'água naquela cidade, irmão. Um pé d'água daqueles que a gente foi para o meio da cidade, lá para a praça. E começamos a cantar, louvado seja Deus, está chovendo na cidade. E ela passou a anunciar, desde que esses obreiros chegaram aqui, esses crentes chegaram aqui, não para de chover nessa cidade. Irmão, quando você vai fazer a obra, Deus garante os resultados, irmão. Ô Senhor. Meu Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Qual é outro critério que Paulo fala aqui na 2ª epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Aqui você tem que olhar para a sua vida, para o seu próprio testemunho. Não pode ter nada do que se envergonhar. Não pode ter mau testemunho. Não pode ter nada que manche a sua vida. Você tem que procurar levar uma vida irrepreensível diante da presença de Deus. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil abandonar certas práticas, certas manias, certos vícios que nós temos. Nós temos que tirar da nossa vida tudo que nos envergonha. Gírias, vícios, pornografias, vício nessas redes sociais. Muito pastor viciado em rede social. Esses lugares, esses sites de relacionamento. Tem que se libertar dessas coisas, irmão. Você tem que preferir a obra de Deus.
Se você foi chamado para a obra de Deus, você tem que investir nisso. Tirar de nós tudo aquilo que nos envergonha. Toda palavra mal falada. Sair dessas rodas de confusão em igreja. Se Deus colocou um trabalho para você fazer na igreja, faça, irmão. Faça. Não passe para o outro. Faça você. Desde que eu aceitei Jesus, eu comecei com Jesus na Igreja Universal do Reino de Deus. Já passei para a Igreja Batista Tradicional. Quando eu fui para o Paraná fazer seminário, fiz parte da Batista Nacional, Batista Renovada. Lá no sertão eu trabalhei com o Presbiteriana do Brasil. Voltando para cá, eu trabalhei aqui no Parque América. Mas uma coisa, irmão, que eu sempre procurei fazer, que as minhas saídas de um lugar para o outro, foi por mudança, foi por necessidade, foi extrema necessidade, eu tive que mudar. Eu tive que sair daquela localidade, daquela denominação. Mas eu quero dar um conselho para você. Se você sair de um lugar e ir para outro, se você de repente, Deus está te deslocando para outro ministério, sai e deixa a porta aberta. Saia debaixo de honra. Saia debaixo de gratidão. Saia com agradecimento. Não saia cuspindo no prato. Não saia falando mal das pessoas. Não saia com vergonha, com demandas, com diferenças com irmãos. Não saia com pecado enrustido dentro de você, com problema de relacionamento. Acerte primeiro. E se Deus está te direcionando, vá para outro lugar. Saia debaixo da bênção, da sua liderança. Que não tem do que se envergonhar. Que seu pastor, lá de onde você for, não tenha que ligar para cá. Como é o comportamento do fulano aí? Aqui, a gente vai ter que falar a verdade. Ele saiu aqui debaixo de desobediência, de rebeldia. Saiu daqui jogando espada para todo lado. Insatisfeito, birrento, brigão, nervoso. Esse é o membro que está indo aí. É que vai congregar na igreja do Senhor. E um pastor responsável vai chegar nessa ovelha e falar: volta para a igreja de onde você veio e acerta a sua situação lá, depois você vem para cá. Ficar recebendo um membro de igreja que veio de um lugar de rebeldia, de divisão, de bagunça, envergonhando a vida com Deus, envergonhando ao Evangelho de Cristo, irmão. Isso está envergonhando o Evangelho. Que não tem do que se envergonhar. E qual é o último critério que Paulo fala a Timóteo aqui nesse versículo? Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aqui entra muitas coisas. Alguém que quer ser obreiro, ou pregar a palavra de Deus, alguém que quer ser pastor ou ministro do Evangelho, não gosta de ler. Ministro do Evangelho que não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de orar, não tem apreço a jejum, a vida de consagração, vai ser difícil ser obreiro. Vai ser difícil ser obreiro. Pastor, pregador que não gosta de estudar a palavra, que não gosta de meditar nas Escrituras, de tirar das Escrituras um texto, uma pregação, a revelação da palavra, vai ser difícil pregar a palavra. E ele fala aqui, maneja bem, não é maneja de qualquer jeito. Não é chegar aqui no dia da pregação, ficar apavorado com o que vai pregar. O que eu vou pregar agora? E agora? O que eu vou pregar? Eu recebi a oportunidade de pregar, o que eu vou fazer? Você tem que estar se preparando antes. Orando, estudando, meditando no texto, ir atrás. Aqui entra isso aqui, ó, que vocês vão ver hoje. Nesse curso, irmãos, são 2 anos. Esse curso teológico. Curso teológico faz pastor? Não, já falei aqui. Mas é importante. Nesse estudo, você vai ter que pregar 2 sermões de prova. 2 sermões. E você vai ter que se preparar.
Se você for mal no sermão, eu vou te reprovar. Você vai ter que pregar de novo. Eu reprovo, irmãos. Teve irmãos aqui que pregaram o mesmo sermão mais de uma vez. Isso é maldade? Não, eu quero apresentar a Deus uma obra de excelência. Tem uma aluna aqui, a Márcia. O primeiro sermão dela foi reprovada. Eu falei, você pode fazer melhor. Ela estudou, o segundo sermão ela pregou muito bem. Nós temos que fazer o melhor para Deus, não é de qualquer jeito. Não é subir aqui e falar qualquer coisa. É pregar a palavra, é meditar no texto, manejar bem a palavra da verdade, manejar bem a palavra que salva, como o pastor Disseu pregou hoje aqui de manhã. E durante a sua pregação, Deus me deu uma revelação, pastor. Durante a pregação de alguém, Deus te dá revelação aí no banco. A palavra diz lá em Apocalipse 1,17 que Jesus é o primeiro e o último. Irmão, eu li isso aí várias vezes. Mas hoje a palavra saltou para fora. Jesus é o primeiro, Ele está sempre na frente. Jesus nunca chega atrasado, irmão querido. Jesus sabe que as coisas, antes de acontecer, Ele já está ali, Ele é o primeiro. Em qualquer situação que você for passar na vida, Jesus é o primeiro na sua vida. Ele está na frente de todo mundo. Se o diabo for lá atrapalhar, Jesus está na frente dele. E Jesus é o último. Quando a história fechar, quando a história do mundo iniciou, Jesus estava lá, era o primeiro. Na ressurreição do último dia, Jesus estará aqui como último. O que vai fechar a porta, o que vai dar a palavra de ordem, o que vai receber a gente nos portais eternos. Jesus é o último, Jesus é o eterno Senhor da glória. Oh, meu Deus. Um certo grupo diz que Pedro está na porta lá do céu, né? Quem está na porta do céu é Jesus, irmão. Levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Jesus está lá nos portais eternos. Aquela escada que Jacó subiu, uma escada que os anjos subiam e desciam, né? Quem é o meio de ligação com Deus hoje em dia? Quem é? É Jesus, irmãos. Jesus é a escada que os anjos sobem e descem. Jesus é a escada que nos liga a Deus. Ele sobe, Ele desce, Ele traz, Ele leva, Ele ouve, Ele atende. Jesus é o seu Senhor, irmão querido. Jesus é o Senhor. Esses são os critérios. Ser voluntário, estar de forma provada, aceitar ser obreiro, tem que construir um histórico de honra, não ter nada que envergonhe a sua vida e manejar bem a palavra da verdade. Esse curso que nós damos aqui tem 2 anos. Eu tinha pensado seriamente em parar em 2026 e me dedicar a um teatro que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um teatro aqui, o Quarto Homem na Fornalha. Final de 2026 a gente vai apresentar isso aqui, se Deus permitir. E eu tinha pensado em parar com o curso de teologia. Mas eu vou continuar, irmão. Eu vou continuar. Com a bênção do pastor Samuel, com a bênção do pastor Disseu, com os obreiros da casa, nós vamos precisar de 20 alunos. Ainda vamos sair escolhendo. Vocês dessa congregação, se quiserem fazer, pode vir também. A chapa vai esquentar, irmão. E nesse tempo, queria que a Vivi ou o Vitor postasse aqui como que é basicamente esse curso. Não é? Formação de servos. Pode passar o próximo. As aulas são presenciais.
né? Tem que ser presencial, uma aula por semana. Nós temos feito às terças-feiras, 1h30 de aula, certo? Deixa eu ler aqui que eu não estou... Volta aquele lá, por favor. As aulas geralmente são das 20 às 21h30. São 2 anos de aula. Nós temos o recesso no mês de dezembro e janeiro e no mês de julho. Não tem aulas no mês todo. Quais são as disciplinas? Avança aí, Vitor, por favor. Nós temos lá chamada eficaz. Toda disciplina tem uma prova no final. Uma prova escrita. Tá bom? Tem que fazer prova. É com consulta, mas eu não facilito nas perguntas. Tá bom? Você tem que procurar. Temos lá bibliologia ou teologia bíblica, fundamentos doutrinários, hermenêutica, homilética. A homilética é teórica, mas ela também acompanha a gente durante os 2 anos. No final de cada ano, a pessoa precisa pregar um sermão de prova. Tanto no primeiro ano como no segundo ano. Essa pessoa prega um sermão de prova. E tem que passar. Tá bom? A gente ensina como montar o sermão. A gente ensina como seguir os passos de montar um sermão. Tá bom? Próximo. Termina aí? Acho que não. Tem mais um, não tem? Antes desse? Volta lá, Vitor, por favor. Esse aí. Eclesiologia e prática ministerial, seitas e heresias, ética cristã. Essa ética cristã é com um livro. A gente compra um livro e a gente estuda com um livro. Vocês compram esse livro, certo? Apologética e missões de evangelismo. Essa missões de evangelismo eu não consegui ministrar ainda, porque eu gostaria que fosse feito de maneira prática. De nós sairmos pelos bairros e nós fazermos o evangelismo prático. Certo? Alguém vai perguntar assim, qual é o custo? Qual é o custo desse curso? Esse curso, irmão, Deus colocou no meu coração de dar ele de graça. Tá? Eu não cobro de vocês. A apostila eu faço aqui, eu digito aqui, eu imprimo aqui e a gente estuda aqui. Mas o livro de ética cristã, vocês compram e nós estudamos. Certo? Então, no final do culto, caso você esteja interessado, já deu seu nome, e o ano que vem nós vamos formar a turma. O máximo 20 alunos, nós não temos estrutura para mais alunos. O espaço lá daria para 30, no máximo 30. Mais que isso, irmãos, é inviável. É inviável dar aula para mais de 30 alunos. Se torna uma aula, não muito produtiva. Tá bom? Então, essa aula, hoje nós estamos aqui formando esses irmãos que estudaram com a gente, gastaram tempo. Eu gostaria, nesse momento, de chamar 2. O primeiro vai vir o Josué, ele vai dar um breve relato do que ele viveu. Nesse tempo que ele estudou, ele também pregou o sermão de prova, a esposa dele também pregou. Eles são bons, irmãos, eles pregam bem. São bem inteligentes. Josué já é professor de faculdade, ele já tem a certa habilidade para falar. Tá bom? Gostaria que o Josué viesse aqui, por gentileza. Ganharam até um chapéu. Para mim tinha que ser uma bela de um negócio para colocar, né? Se tiver um chapéu desse aí. Graças a Paz, pastor. Meia hora. Graças a Paz, igreja. Tudo bem? Como é bom louvar a Deus, como é bom estar aqui com vocês, como é bom aprender da palavra. O pastor Nilo me deu uma incumbência de falar um pouco do meu relato aqui no curso. E, de forma muito breve, eu gostaria de comentar um pouquinho antes do testemunho meu e da minha esposa. A gente estava muito incomodado, porque no nosso dia a dia a gente se depara com diversas pessoas que nos fazem perguntas, nos colocam contra a parede, nos colocam à prova, fazem perguntas difíceis. E eu com a Sara, a gente estava conversando, e eu falei, Sara, a gente precisa estudar, a gente precisa melhorar, porque senão a gente vai ficar para trás. A gente precisa dar um bom testemunho e dar razão da nossa fé, como Pedro diz. E eu vim perguntando para o pastor Nilo, vim procurando na internet, fui pesquisando, e naquela semana o pastor Nilo me manda mensagem fazendo o convite do curso. Então eu não pude ver outro sinal que não foi a mão de Deus dizendo para mim, essa é a oportunidade que você tem.
Então, nesse momento, eu quero agradecer primeiro a Deus, porque toda a honra, toda a glória para Ele. Agradecer o pastor Nilo pelo tempo dedicado. A gente sabe que é um tempo gasto que é muito difícil, porque ele tem que preparar a apostila, tem que preparar a aula. Então, é algo que a turma, né, e na minha voz, agradece o pastor Nilo. Agradecemos também a igreja, os pastores que permitiram esse momento. E, assim, para terminar, eu gostaria de dar alguns motivos do porquê você pode fazer esse curso e porque você deve fazer esse curso. O primeiro, o pastor Nilo já indicou e eu comentei agora, que é para nós nos fortalecermos na nossa fé e conseguirmos responder as questões que o mundo às vezes nos faz, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na rua, e a gente precisa mostrar Cristo de verdade para essas pessoas, algo forte, algo poderoso, que mostre, além de Cristo na nossa vida, que a gente tem uma comunhão verdadeira com Ele. O segundo é que durante as aulas, isso serviu para mim, eu comentei com a minha esposa, também serviu para ela, é um culto, é um devocional. A gente tira um tempo para estudar a palavra, para ter comunhão com os irmãos e para orar, para cantar e para estudar a palavra. E o terceiro motivo é a nossa comunhão. Pude fazer novos amigos, mesmo alguns eu vendo quase todos os domingos, alguns eu não tinha muito contato, e eles foram me ajudando, eu fui aprendendo com eles, com o pastor Nilo. O sermão, que foi é o medo de todo aluno, passou, tremi muito, mas deu tudo certo, os irmãos me ajudaram. Então, irmãos, eu gostaria de relatar, dar meu testemunho. Venham fazer o curso, venham estar conosco, venham aprender a palavra de Deus. Teologia não é algo mirabolante, é o nome que às vezes fica enviesado, mas é um curso bíblico, um curso poderoso que vai acrescentar muito na vida de vocês. Então, eu agradeço a atenção. Obrigado, Josué. Já está no jeito. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, amados? Jesus é bom e maravilhoso, né? Então, que maravilha, né? Eu e os irmãos aqui se formando hoje, né? Glória a Deus por esse momento especial de comunhão aí que a gente tivemos por 2 anos, né? Realmente eu tremi bastante na pregação. Foi algo assim tremendo, irmãos. Mas Deus deu a vitória e nós estamos aqui hoje, né? Para toda a honra e glória do Senhor, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos 2 versículos que se encontram na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 12 a 13, ok? 12 e 13, capítulo 5, 12 e 13, que diz assim: E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem entre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Amém? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele exorta os irmãos de Tessalônica a ter estima, né, a ter grande alegria, a honrar aqueles que nos ensina, que preside a nós, que nos orienta na palavra, né? Então, nesta noite, irmãos, baseado nessa palavra, eu peço aos irmãos que, né, reconheçam o trabalho dos pastores, né, que é trabalho árduo, né? Eles se dedicam muito e é um trabalho essencial para nossas vidas, porque eles nos dão a direção, né, da palavra de Deus, para que assim a gente se torne pessoas melhores, né, a cada dia, e acima de tudo herdar o reino de Deus, amém? Então, pastor Nilo, baseado nessa palavra, nós vamos, eu e os irmãos aqui presentes, vamos honrar o pastor Nilo, né, com um presente maravilhoso, não um, só 2, tá? Por favor, irmã Márcia. Pode, por favor. A irmã Hilda caprichou ali numa cesta maravilhosa, em nome de toda a turma da teologia.
né? Aqui o pastor Francisco também, uma bênção de Deus ali, né? Te abençoou. Então, o pastor Francisco quer falar alguma coisa? E terminando, eu agradeço a todos os pastores por esse trabalho maravilhoso, por essa porta aberta, né, para nos abençoar com a palavra de Deus, amém? Amém, amados. Graças a paz. Na verdade, é gratidão, não é? Agradecer a Deus pela essa oportunidade maravilhosa que tivemos para poder acrescentar o ministério, para que possamos trabalhar melhor para Deus. E agradecer ao pastor Nilo por se colocar em fazer esse trabalho, porque não é fácil separar, fazer as provas, se estudar para poder trazer as matérias para que a gente possa estudar e conseguir o que nós conseguimos com a ajuda de Deus a se formar essa noite. Por isso eu agradeço ao pastor Nilo. Não é só um simples pastor, mas um professor, irmão, amigo, para que nos ajudou todo o tempo, e a pastora Márcia também, que é uma bênção e que teve todo o tempo nas reuniões, também participando, trazendo coisas para nós podermos estar sempre na comunhão juntos, no nome santo de Jesus. Amém? Obrigado, gratidão. E agora, mano? Quê? A cesta da Márcia? É, mas demora. Pega aqui, por favor. Toda a glória seja dada a Deus somente, todo louvor seja dado a Deus. Isso é o trabalho de Deus e eu reconheço que o Senhor é o único que pode nos capacitar a fazer o seu serviço, né? É o único que pode. Então, graças a Deus que Ele tem nos dado saúde, força, inteligência, sabedoria para fazer a sua obra. Eu gostaria nesse momento agora de pedir que venha nesse momento o pastor Samuel, vem aqui também a Márcia, a Adriana. Nós vamos passar a entregar os certificados aos nossos irmãos. E você louva o Senhor aí, tá bom? Pela vitória deles. Daqui a 2 anos, você que for estudar, vai ser a sua vez. Tirar isso aqui. Quero aqui dizer que foi uma grande alegria estar esse tempo com vocês, com todos vocês, viu? Todos nós temos as nossas limitações, mas o importante é ter chegado no final, não é? Se você começar uma obra, irmão, termina, tá bom? Vai até o final, não desiste, tá bom? Vamos lá. Adão Terêncio dos Santos. Pega o seu presentinho. Você cumprimenta aqui, pega o seu presentinho aqui, tá bom? Aqui, Adão, presentinho para você. Ailda Francisca Nascimento Santos. Tá bom, vem devagarzinho, vem. Não tem problema não. Glória a Deus. Fraqueza na perna. Deus te abençoe. Glória a Deus. Pega o seu presentinho. Obrigada por tudo, viu? Eu que agradeço. Pega o seu presentinho aqui. Ana Letícia Alves Belo de Brito. Glória a Deus, Ana. Deus te abençoe. Parabéns.
Pega o seu presentinho. Denísia de Jesus Oliveira Souza. Glória a Deus. Glória a Deus, Denísia. Deus te abençoe. Glória a Deus. Passou. Pega o seu presentinho aqui, por favor. Francisca Silva do Nascimento. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Seu diploma. Glória a Deus. Pega o seu presentinho aqui. José Aroaldo Cardoso Ramos. Abençoe, José. Eu que agradeço, viu? Pega o seu presentinho aqui, ó. Por favor. José Francisco de Jesus Sebastião. Glória a Deus. Amém. Passa o diploma. Glória a Deus. Ó, pega o seu presentinho aqui. Josué Mendes Pinheiro Policarpo. Pega o seu presentinho. Aí. Manuela Maria Santana. Glória a Deus. E é boa pregadora, hein, irmãos? Glória a Deus. Deus te abençoe, mamãe. Passa ali. Ó, seu diploma. Márcia Cristina Ávila Almeida. Glória a Deus. Meus parabéns, Márcia. Por tudo, viu? Glória a Deus. Obrigada. Pega seu presentinho, por favor. Neuza Canabrava de Souza. Vai mais pra lá, gente. Boa. Deus abençoe, Neuza. Obrigada, viu? Pega o seu presentinho. Pedro Sebastião dos Santos. Aqui. Você vai? O diploma, dá um abraço aqui também. Emocionado. Pega o seu presentinho ali. Vamos indo mais pra cá. Renata Bezerra Alves da Silva. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe, Rê. Abençoe. Pega o seu presentinho aqui. Sara da Cunha Mendes Policarpo. Deus abençoe, Sara, em nome de Jesus. Pega o seu presentinho aqui, por favor. E o último, Azuleide Santos Sebastião. Glória a Deus. Deus abençoe, Azuleide. Quem vai bater a foto?
Glória a Deus. Você que está aí no seu lugar, levante as mãos para cá. Vamos orar pela vida desses irmãos. Que o Deus os use grandemente na obra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, por esse tempo que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado pela vida desses amados irmãos e irmãs que estudaram, Senhor, que aprenderam, Pai. Use-os de uma maneira especial, dentro do chamado de cada um deles, Senhor. Capacita-os, faça-os crescer, faça o Senhor se tornar abundantes na Tua obra, Senhor. Eu lhe peço, nós os abençoamos como igreja e declaramos que eles prosperem na obra do Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar agora vocês. Bom, chegando aqui à finalização dessa etapa, desse momento, eu quero agradecer, né, a cada um de vocês e vamos continuar crescendo, né, ganhando vidas, como o pastor Disseu falava muito e fala ainda, vamos fazer a obra de Deus, que é uma coisa excelente e maravilhosa de se fazer. Não tem nada mais fascinante, irmãos, do que fazer a obra de Deus, né? Como o pastor Francisco fala muito, essa obra fascinante de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, não é? Que a gente consiga chegar lá na eternidade com muitos frutos, para recebermos muitos galardões das mãos do Senhor, não é? Deus te abençoe, graça e paz. Eu passo agora para Rodrigo, agora nesse momento. Rodrigo? Rodrigo.